O funcionário e o presidente do Banco Central embarcam amanhã para Nova York. E ali aquela bola, meu, puta, até arrepia, cara, de lembrar daquele gol, cara. Uma revolução no mundo socialista. Mikhail Gorbachev quer democracia na União Soviética. Eu estou um pouco atrás, quando eu chego, o Pita antecipa. Mas o Pita antecipa, ele nunca imaginar que Careca estava ali. O governo inglês vai investir 22 milhões de dólares para descobrir uma vacina contra a AIDS. Alguma coisa, já um impulso, alguma coisa já estava me empurrando que essa bola ia chegar para mim. Ela só quicou e do jeito que ela desceu de novo, eu peguei de 100 pulos, realmente um gol fantástico. – 25 de fevereiro de 1987. O Brasil do Plano Cruzado negociava a dívida externa. A União Soviética passava pelas mudanças de Gorbachev. E o mundo procurava uma vacina contra a AIDS. E você, Careca? Onde estava a sua cabeça em fevereiro de 1987? Estava levantando voo, né? Mais para uma conquista, né, de um título. Estava em Campinas, iniciando, né, uma grande final contra o Guarani. São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo. Nesse campeonato de 1986, o Guarani tinha a melhor campanha. Havia diferença entre Guarani e São Paulo a essa altura do campeonato? Você sabe que a maioria dos jogos nossos, né, de São Paulo, Guarani, Guarani e São Paulo, sempre deu um grande jogo. Jogo jogado, né? Jogo realmente um espetáculo e com muitos gols. Porque eram duas equipes fortes, eram equipes que já acostumadas a jogar fora de casa, era uma equipe com nível técnico muito bom. Para mim foi uma das melhores decisões, não porque eu joguei, não porque estava no Guarani, mas uma decisão 3-3, um jogo aberto, um belíssimo jogo, enfim. Eu acho que eram equipes que não tinham favoritismo tanto de uma como outra. Por quê? Porque eles se equiparavam na qualidade técnica, na qualidade física. Talvez o São Paulo é um pouco mais experiente, torna um pouco mais assim de chegar nas finais. E eu acho que isso aí foi o que fez a diferença no tempo normal, né, nos 90, na prorrogação, onde que eu, né, até consegui um gol levando a decisão para os pênaltis. Porque aquela equipe do Guarani foi formada naquele ano praticamente. Tá entendendo? Então, foi uma equipe formada. O São Paulo já vinha de Campeonato Paulista, de grandes jogos. Você vê Careca, Silas, Miller, Sidney, Pita. Então, já vinha com entrosamento. A zaga, para mim, uma das maiores zagas do futebol brasileiro de todos os tempos. Dario Pereira e Oscar, dois grandes laterais, um goleiro excelente, experiente, Gilmar Rinaldi. Então, era uma equipe experiente com jogadores novos, no caso de Miller, Silas, Sidney, que eram jogadores novos naquela época. A seleção brasileira estava em busca de um treinador. O Cilinho, que começou a montar aquele São Paulo, e o Pepe, que era o treinador do São Paulo naquela altura, eram cotados. Por que é que o São Paulo, aquele time, chamava tanta atenção? Na verdade, o Cilinho praticamente montou essa equipe, uma equipe bem ofensiva, bem espetacular, e ele gostava disso, gostava sempre de um futebol bem jogado e, enfim, bem determinado. Na saída do Cilinho, onde chegou o Pepe realmente com a experiência toda de seus títulos também, só deu a sequência no trabalho, né, no bom trabalho do seu Cilinho, e manteve praticamente a mesma equipe, a mesma filosofia, e ele também, sem dúvida nenhuma, foi responsável pela conquista. Girando, começando. Já tentou São Paulo a primeira fustigada. Volta para Wagner. Fonseca e João Paulo. Bom, o apito trila, vai começar o jogo, Careca, ali perto da linha central do campo. Com um minutinho, Careca, a gente já tem um lance especial. No primeiro minuto, o Ricardo Rocha lança o João Paulo, ele dá um drible de corpo, a bola está na área, e aí o gol contra do Nelsinho. Como é levar um gol e um gol contra, né? Um minuto da grande final. A gente sabia que o ponto forte, sem dúvida nenhuma, tinha, né, o João Paulo, que era um grande jogador de contra-ataque, um jogador muito habilidoso, que partia sempre para cima da defesa. João tinha uma força enorme, ele
driblava, e ele tinha uma coisa que é difícil, ele não era aquele jogador de meter a bola na frente e pegar essa bola no esticão, não. O João, ele levava a bola nos pés, que é difícil você marcar jogador. Claro, de vez em quando ele dava tapa no fundo, tinha uma força, chegava, mas ele levava essa bola colada nos pés, que era muito mais difícil qualquer defesa ou lateral tomar essa bola do João. Procurou João Paulo. Olha o gol! É gol! Mas o juiz já havia marcado. Gol, sim! Houve um movimento de agitação, é o primeiro gol no cruzamento de João Paulo. Aos 3 minutos, com Miller, o São Paulo começa a reagir. É o problema do estado do Guarani, é isso, né, João? Você percebeu, o pessoal se levanta e a coisa complica aqui pro nosso lado. Tudo bem. Pra ir pro teu lado tava ruim. Boa intervenção do lateral direito, Marco Antônio. Vocês tinham estado juntos há poucos meses na Copa do Mundo. Como era jogar com o Miller em 87? Olha, é um jogador, aquilo que eu tinha te falado antes, é um jogador muito rápido, muito inteligente, e era um jogador simples, não tinha muita frescura com ele. A gente sabia, a gente se comunicava com uma facilidade, a gente tinha sensibilidade, até mesmo estando de costa, né, a gente saber onde a gente ia meter essa bola. Putz, deuses, né? Os dois deuses, assim, eram indiscutíveis, né? O Miller era... sabe, se ele não tivesse jogado no Palmeiras depois, se tivesse acontecido um monte de coisa, ele teria um busto ali, né? Junto do lado do Tele, do Raí e outros caras mais, porque ele realmente foi o talismã do tricolor, né? Pô, e o jogo dos dois era maravilhoso de se ver, né, meu? A década de 80 pro São Paulo foi maravilhosa, né? Eu acho que é a época que eu mais fui em estádio, né? Porque, pô, era só pra ir pra saber quanto o São Paulo ia ganhar, né? Acho que depois do título brasileiro de 77 ali, e o bicampeonato paulista, né, 80-81, que o São Paulo fez um time maravilhoso, assim, Valdir Pé, Getúlio, Oscar, Dario Pereira, Serginho Chulapa, né, o Zé Sérgio. 85 foi campeão também, com o Cilinho, né, o Falcão e os Menudos e tudo mais. A minha primeira banda, o Esfinge, né, a gente começava o show queimando um pôster do Menudo. A gente pegava o pôster do Menudo, tacava fogo e aí começava o show. Que era para deixar bem claro, né, o nosso ponto de vista, assim. Mas não me incomodava muito, não. Acho que era uma coisa mais da mídia, né? O Silas, o Miller, quando despontaram o Sidney, né? Alto Guarani de Zé Mário procurando o comando do ataque de Evair, mas está lá colocado o Wagner. Depois Bernardo. Pita e a chegada de Carrinho e a falta. Careca, aos 5 minutos, o Pita sofre uma falta violenta e nada de cartão amarelo, nem vermelho. Aí o Pita dá o troco e nem falta é marcada. Há 20 anos o futebol era mais violento do que é hoje? Já está com o Sidney. São Paulo joga com o Sidney nitidamente pelo meio, enfiado pela meia esquerda. Elcinho. Eu vejo um futebol na antiga muito mais forte, mais potente, onde o pessoal realmente entrava, não digo assim todos os lances com aquela maldade, mas eu lembro de jogadores que passavam aqueles cravos de alumínio no esmeril para dar uma afinada, para machucar. Então realmente era um futebol bem mais de pegada, às vezes até com maldade. Hoje, talvez com essas mudanças todas de lei, realmente ficou, digo assim, um futebol mais suave. Aos 9 minutos, o empate. Pita bate escanteio, Bernardo cabeceia, a bola desvia no Ricardo Rocha. Qual foi a sensação em campo? Você consegue se lembrar? Você tem aquela sensação viva? É um lance, né, de bola parada, onde que a gente também treinava bastante. E o Bernardo, pelo seu tamanho, pela sua impulsão também, era um jogador muito útil nessas bolas paradas, tanto era de falta como de escanteio. E foi o que aconteceu. É claro que desviou, né, no Ricardo, mas era jogadas, que a gente se condicionava praticamente a semana toda de uma bola parada que poderia ser decisiva, né? Ainda mais em cima do Ricardo Rocha, que a gente conhece, né? Conhecia bastante ele, que era um jogador assim também muito guerreiro, né? Não dava espaço, briguento, buscava sempre o resultado. E batendo, né, nele e desviando, e a gente conseguindo o gol de empate.